A Eve Grace é a artista da semana, está em destaque na nossa plataforma e hoje está em videoconferência connosco para uma pequena entrevista. Beija, cola boca com boca, engula, fala, passa a língua. No céu da boca tem mel e o mel na boca dessa menina. Quando fala, mata a míngua, todo desgosto do fel. De acordo com a pesquisa que eu fiz, eu vi que a música sempre esteve presente na sua vida, no seu seio familiar. Mas quando é que a música começou a desempenhar um papel profissional na sua vida? Em que momento é que começou a pensar construir carreira nesta área? Como eu me descobri cantora, meu pai me descobriu cantora muito novinha, eu achei que cantora eu já era, então não era uma coisa assim que eu pensasse. Quando alguém me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu pensava que eu ia ser uma advogada, que eu ia ser médica, e nunca pensava assim, vou ser cantora, porque cantora eu já era. Mas eu comecei a cantar profissionalmente com uns 14 anos, assim, tipo, cantar e ganhar e tirar o meu sustento disso desde os 14 anos. E foi um processo fácil? A Eve era muito nova na altura. Era muito nova, mas como eu venho de uma família de músicos, e meu pai sempre foi aquele cara que me acompanhou, meu pai tinha um papel do juiz, né, para eu poder me apresentar à noite, eu tinha um papel, meu pai tinha um papel do juiz que dava autorização que eu me apresentasse sempre com a presença dele ou de um maior responsável. Era assim que funcionava. E para mim era um curso muito natural, por ser a história da minha vida ali, né? Eu estou sempre cercada de música, o habitual lá em casa era música, violão, cantar, não sei o quê, a família toda. Então foi um curso muito natural mesmo. Acredito que natural também tenha sido a transição para Portugal, um pouco mais tarde. A Eve está a viver em Portugal desde 2017. Quando é que decidiu que Portugal seria um bom sítio para viver e o porquê dessa escolha? Então, a primeira vez que eu vim foi em 2016 e fui fazer shows no norte do país. E me encantou muito a forma com que os portugueses tinham ouvidos escancarados para a música brasileira, para a nossa cultura, e eu gostei muito do povo português. Me senti mesmo muito acolhida e tal. E aí, quando eu vim para Lisboa, aí eu me apaixonei completamente. E aí pensei que poderia ser uma boa fazer música aqui. Também estava precisando de um respiro, de beber de fontes novas, né, e tal. E aqui já tive aquele encontro com a cena africana, que eu tenho ascendência cabo-verdiana. Mas isso lá no Brasil eu não tinha muito acesso a pessoas de Cabo Verde, a cultura de Cabo Verde. Tinha Cesária, que eu ouvia as mais contemporâneas, assim, Mayra Andrade, Sara Tavares. Mas ainda era assim, não tinha aquele contato direto. Quando eu cheguei aqui, eu tive um encontro com essa cena que foi muito interessante, que eu não esperava. Então, vir para Portugal também me deu esse respiro artístico, né, digamos assim. O meu som mudou desde que eu cheguei aqui. E eu tava querendo isso, assim, tava à procura disso, de novos elementos. E já lá vão 4 anos. Como é que tem sido a experiência até agora? É muito engraçado porque muita gente me ouve e diz: nossa, essa menina vive num fantástico mundo de Eve. E eu fiz muito bons amigos aqui. Eu sou muito mais apegada a pessoas do que a lugares, né? Então, para eu me sentir bem aqui, eu realmente... Isso acontece porque eu tenho boas pessoas aqui ao meu redor, sou cercada por gente que eu gosto, que eu amo, que eu me dou bem. Então, tem sido maravilhoso, assim, eu não tenho mesmo do que reclamar. Portugal é mesmo o meu lugar. É também a minha casa, assim como o Brasil. Quais é que acha que são as principais diferenças entre Portugal e Brasil, tanto a nível cultural como a nível das relações humanas? A nível cultural, vou te dizer que eu não senti tanta diferença porque eu morava no Rio de Janeiro. O Rio sempre teve aquela efervescência cultural e gente de toda parte. E quando eu cheguei em Lisboa, eu também experimentei isso. Então, eu não senti muita diferença no aspecto de estar conhecendo gente de todos os lugares e fazendo conexões e cantando e saraus, essa coisa toda. E de pessoas, o que mudou aqui desde que eu cheguei foi a minha relação com a comida. O povo português tem essa coisa de
do convívio, né? E sempre ao redor da mesa, e tem um romance com a comida. Então, essa foi a maior diferença. Desde que eu cheguei para cá, eu sou uma pessoa que gosta mais de comer. Musicalmente, eu continuei me alimentando e até mais, porque lá eu já estava um pouco saturado, né? Para mim. Então, musicalmente, culturalmente, foi o momento, eu cheguei no momento certo, assim, no meu entender, e para minha necessidade. Como é que a IVE tem acompanhado a evolução da música lusófona em Portugal ao longo destes últimos anos? Quando eu cheguei aqui, isso já estava em curso, né? Já estava em processo. Então, eu estou vivendo isso. Então, eu não sei muito entender, eu não sei muito dizer sobre a diferença de antes e depois. E o que eu acho muito interessante sobre a lusofonia é essa coisa da gente poder misturar tudo, né? Da gente ter acesso a músicas e artistas de outros países de língua portuguesa, e essa possibilidade das fusões, e, inclusive, que tem se refletido muito na minha música. Então, eu, como boa geminiana que sou, isso para mim é um prato cheio, né? De estímulo, de vida, comer vida. Quando eu cheguei em Lisboa, eu estava assim, né? nessa loucura de conhecer tudo e do acesso mesmo a essas coisas que no Brasil não rola. No Brasil a gente não tem muito, não sabe muito sobre o que acontece em Cabo Verde, Moçambique, musicalmente falando, Guiné e tal. E aqui já temos essa possibilidade, é realmente muito interessante. A nível musical, eu acredito que isso interfira imenso, influencia imenso na musicalidade e na forma como pensar a música, não é? Com certeza. Porque o artista, eu acho que o que a gente faz está sempre influenciado pelas nossas vivências, né? O tipo de música que você ouve, os lugares que você vai, os amigos que você tem, o tipo de conversa que você tem com as pessoas, os livros que você lê, os programas que você assiste. Então, eu acho que é mesmo inevitável, pelo menos para mim, e acho que para todos os artistas, quando você está num lugar novo e bebendo de novas fontes, você vai fazer música diferente. Essa transformação vai acontecer, graças a Deus por isso, né? Quando fala, mata a míngua, todo desgosto do fel. E eu já senti a nossa história. Há cerca de 5 meses a IVE lançou o seu mais recente single, Cola na Boca. Fala-me um pouco sobre este trabalho. Cola na Boca é o resultado de tudo que eu tenho sido exposta desde que eu cheguei aqui. Essa música foi composta muitos anos atrás, o refrão dela, por um autor maranhense chamado Erasmo de Bel, e que o maestro Zé Américo Bastos tinha me mandado para ver se eu queria gravar muito tempo atrás, com um arranjo também da época e tal. E eu ouvi, um dia estava pesquisando os meus guardados, ouvi a música e falei, nossa, esse refrão é maravilhoso. E aí entrei em contato com o Gibel e falei, Gibel, eu adoro esse refrão e queria compor um corpo para esse refrão. E posso? Ele falou, pode. Então eu compus uma música e usando o refrão de Cola na Boca. E aí, na hora de arranjar, essa música foi toda produzida aqui, entram aí os elementos brasileiros, as influências Portugal, africana, Portugal, África, tudo. E aí essa mistura, eu acho que se reflete muito bem no Cola na Boca. E como é que tem sido o feedback por parte do público, tanto brasileiro como português, como africano? Eu acho que tem sido bom, porque o trabalho eu lancei, acho que há 5 meses. Estreou ontem numa rádio, na RFM, que é uma rádio grande, agora que ele está começando a ser distribuído nas rádios. Na internet a gente teve uma boa receptividade. Eu acredito que essa música ainda tem muito para dar. Ela cola na boca e cola no ouvido.
deixa aberta pra que eu possa ver a lua da janela. Ivo, como é que analisa a sua carreira ao longo destes anos todos, desde o primeiro álbum em 2007, que se chamava Ao Som de Grace Eve, até agora? Eu sei que foram 15 anos em que muita coisa aconteceu, músicas a passar em telenovelas, mudou-se para Portugal, já privou com Madonna, entre tantas outras aventuras. Como é que tem sido este caminho? É engraçado que no meio do percurso a gente sempre acha que está acontecendo menos do que a gente gostaria, porque fazer música, fazer arte é sempre tão, exige tanto da gente, né? E sobretudo quando você não vem com aquela grife, com aquele aparato todo, nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Então, tipo, o primeiro disco lancei por uma editora, mas assim, foi uma luta para conseguir chegar naquele lugar. Aí fizemos o primeiro CD, aí com música, a maior parte das músicas, releituras de grandes sucessos brasileiros, aí só podia gravar 2 músicas inéditas, e aí aquela luta para fazer aquilo acontecer, mas aí a gente vai, passo a passo, conquistando menos do que a gente imagina que deveria, mas muito importante e sólido, e só depois desse caminho percorrido é que a gente percebe que o que a gente fez realmente, né? Eu acho que consegui fazer grande coisa com o que eu tinha, e acho que tudo foi importante para chegar até aqui. Quando eu cheguei em Portugal, eu achei que as portas não se abriram, elas se escancararam. Muita coisa veio, é verdade. E isso também contribui para a gente ficar num lugar, né? Eu cheguei, já 3 músicas minhas entraram num filme do Leonel Vieira, do realizador Leonel Vieira. 3 músicas do meu repertório, 2 composições minhas e uma do Marco Lima, que é um compositor brasileiro. E já entraram no filme, então, tipo, foi uma bela boa-vinda, né? E isso de um CD, que também foi o segundo disco, foi também aquele parto para a gente conseguir fazer e tal. Então, cada conquista hoje, eu vejo que ela foi suada, muito importante. Na época eu achava que era menos do que a gente teria que ter pelo esforço, mas eu vejo que eles foram sólidos e que hoje eu estou colhendo esses frutos, né? Porque essas músicas estão jogadas aí, jogadas no mundo, no universo, na internet, que a gente não sabe onde vai levar. Eu fui fazer turnê, fiz turnê pelas principais capitais brasileiras e daqui a pouco me vi num festival de jazz na Ásia, fazendo turnê pela Ásia. Quer dizer, é uma situação que eu jamais imaginei, mas quando você joga para o mundo, aquele trabalho já não é mais seu, as leituras, cada um faz a sua, e está tudo legítimo, tudo certo, e a gente vai só funcionando como um canal mesmo, né, como um canal para trazer isso para o mundo. E aí, hoje eu analiso que foi tudo certo, como tinha que ser realmente. E ao longo deste caminho, o que é que a tem inspirado? Quais são as suas influências? Quando criança, fui apresentada ao fino da música popular brasileira. Vamos falar de todo mundo, de Caetano, de Gil, de Gal Costa, Elis Regina. Meu pai me apresentou essa turma toda, Milton Nascimento, Ivan Lins. Depois, caí de amores e de paixão pela música pop americana e inglesa. E aí comecei a cantar em bandas de baile, então eu copiava as cantoras todas, o que foi incrível, porque faz a gente desenvolver melhor a nossa ferramenta vocal, né? E aí, quando fui gravar o meu primeiro CD, desconstruiu-se tudo isso, voltei naquela essência e achei a minha maneira de fazer a coisa. Então eu fui influenciada por tudo, James Brown, Michael Jackson, Johnny Mitchell, Whitney Houston, Mariah Carey, todo mundo, Sheryl Crow. E aí depois comecei um flerte com a música africana, começando pelo Salif Keita, depois Cesária, e aí depois Sara Tavares, e depois Mayra Andrade. Aí cheguei aqui em Portugal e conheci muitos dos artistas que eu admirava, fiquei amiga do Dino, fiquei amiga da Mayra, e
Aí esse contato com a música africana aumentou mais ainda. Muito bem. É uma salada. E como é que é o seu processo criativo quando está a compor música? Como é que surgem as músicas? Então, cada música tem um processo tão único, né? Por exemplo, Cola na Boca nasceu como eu te falei. Veio de um refrão pronto, fui pro estúdio e compus com os meninos, as outras com o Diogo e com o Rick e a Núria. Aquele corpo todo. Nego foi uma música que é o próximo single. Já é uma música que eu fiz em casa com a Natália. Fizemos uma melodia e eu mandei para Mushebab e Núria Malena para fazerem a letra. Então Me Leva já é uma canção que eu fiz para minha irmã, então eu escrevi toda assim numa noite, madrugada, estava com insônia, comecei a pensar na minha irmã. Essa minha irmã é muito linda, muito generosa e tal, então eu comecei a pensar nela e escrevi aquela letra em 10 minutos. E às vezes tem música que demora muito tempo, tem música que emperra e você fica meses naquilo até conseguir fazer. Então o processo ele é muito variado, assim. Cada música tem o seu tempo. Engraçado, tem uma música que chama Nas Margens, que é do meu segundo disco, do Sem Moldura. Fiz a parte A e a parte B e não conseguia, e refrão fiz, mas faltava alguma coisa, e passei muito tempo, assim, meses. Um belo dia fui no estúdio encontrar com o Ivan Lins, e o músico que tocava com o Ivan falou assim: Ivan, olha aqui essa música que a Ivy fez, não sei o que, começou a tocar, e eu cantei a música, falei, mas acho que falta uma parte. A música que eu tava há meses procurando essa parte que faltava, o Ivan Lins sentou no piano e resolveu em 3 minutos. Tocou e pronto. Virou meu parceiro Ivan Lins, olha só que bênção. É verdade. E aí, depois disso, peguei essa música e falei, poxa, letra, vou passar para o Jorge Versilo. Mandei para o Jorge Versilo fazer a letra. Então, é uma música minha, do Ivan Lins e do Jorge Versilo, que foi esse processo. Essa música teve, assim, 2 meses até a gente conseguir terminar, fazer a melodia. Até o Ivan Lins resolver aquela melodia, que realmente comigo empacou, eu não conseguia terminar. E aí depois o Jorge pôs a letra. Eu também gosto de fazer essas parcerias, porque eu acho que essas pessoas trazem muito delas e enriquecem muito o nosso trabalho, né? Quais é que são os planos para os próximos tempos, tendo em conta todo o cenário que estamos a viver atualmente? Olha, eu estou muito otimista. Eu acho que nós já temos a vacina, que daqui a pouco essa solução ela terá que aparecer. E eu estou acabando de gravar o disco, gravar o trabalho novo. Estou em estúdio, fazendo a divulgação do jeito que a gente pode fazer. E assim que isso abrir, eu espero estar pronta para entrar nos palcos e compartilhar com as pessoas tudo isso que eu estou fazendo e vivendo aqui intensamente dentro da minha casa e no estúdio e todo esse processo assim, de produção. Porque a gente acaba que não para, né? A gente não está no palco, o que eu sinto muita falta, porque eu sou uma artista que escolheu ser cantora porque gosto daquele momento do palco. É realmente o momento que eu mais gosto. Mas a gente também aproveita, tem aquele bando de música inacabada que fica, que a gente vai deixando passar por causa da confusão do dia a dia e dos concertos e dos compromissos. Isso tudo agora a gente está com tempo para fazer. E é o que eu estou fazendo. Claramente uma situação privilegiada. Acho que tem gente passando mesmo muita dificuldade com essa pandemia. Realmente pegou todo mundo de calça curta, né? Parou-se de trabalhar. A área da cultura está sem saída. Mas como o meu instinto de sobrevivência me faz sempre olhar o lado bom da coisa, para que eu consiga continuar caminhando, né? Saudade, 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 é tanta saudade, saudade sem fim, é tanta saudade,